Olá pessoal, eu sou a professora Flávia do canal Falando Sério Português. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que fala sobre figuras de linguagem. Nós vimos no último vídeo as figuras de construção, figuras de palavras, figuras de sons e figuras de pensamentos. Essa é a divisão das figuras dessa linguagem figurada. E hoje nós vamos começar a ver algumas figuras de linguagem. O método que eu vou usar é da figura mais usada, mais comum e da figura mais fácil. E assim por diante nós vamos chegar às figuras menos usadas, usadas mais na linguagem literária. Quem não assistiu ao vídeo anterior, vai lá, assista para entender direitinho. Por isso não deixe de se inscrever para você ficar sempre atualizado. A primeira figura de linguagem que nós vamos ver é a metáfora. A metáfora nada mais é que uma comparação direta. Ela é chamada de figura de palavra porque a própria palavra que você vai usar para fazer a comparação, ela já muda o sentido dessa sentença. Por exemplo, quando você vê uma criança muito calma, muito tranquila e fala, aquela criança é um doce, essa palavra doce, ela já muda o sentido dessa sentença. Por quê? Você faz essa comparação de uma criança calma com um doce, que é algo também muito bom, muito tranquilo, muito gostoso. Então, isso é a metáfora, essa comparação direta. Quando nós falamos, de modo geral, de figuras de linguagem, nós também usamos esse termo, sentido metafórico, e ele já engloba esse sentido geral de mudança de sentido de uma sentença. A segunda figura de linguagem que nós vamos ver é a comparação. Ela é muito parecida com a metáfora, porque ela também é uma comparação, assim como a metáfora, porém ela é indireta. Eu tenho que usar um termo comparativo. Enquanto a metáfora você vai direto e fala, por exemplo, aquela criança é um doce, na comparação a única coisa que vai mudar é que você vai usar um termo comparativo. Normalmente você usa o como, o tal qual, um tão quanto, para fazer essa comparação. Por exemplo, eu posso falar aquela criança é como um doce. Quando eu coloco esse como, eu já mudo para comparação. Deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação. Outra figura é a metonímia, que também é parecida com a comparação, com a metáfora, porque ela também usa um termo para fazer essa comparação. Porém, a metonímia, nós trabalhamos muitas partes de um todo, ok? Quando eu falo, gosto de ler Graciliano Ramos, na verdade, eu não leio o autor, e sim um livro desse autor. Quando eu falo, aquelas pessoas estão sem teto, quando eu uso a palavra teto, eu quero dizer que aquelas pessoas não têm uma moradia. Antítese. A antítese tem a ver com algo contrário, exatamente contrário. Quando eu falo, enquanto a bola saía, entravam os comentários. Uma partida de futebol. Quando eu falo que a bola saía e entravam os comentários, eu tenho a antítese entre a palavra sair e a palavra entrar. Outra figura é a personificação ou prosopopeia. Ela recebe um desses dois nomes. É quando eu dou características humanas a seres não humanos, que não têm características humanas. Por exemplo, a flor está pedindo água. Quando eu falo isso, na verdade, aquela flor ali, aquela terra está seca, eu preciso aguar aquela planta. Mas, na verdade, uma planta ela não pede, quem pede é o ser humano. Hipérbole. Hipérbole tem a ver com exagero, essa é muito usada no dia a dia. Quando eu falo, ele chorou rios de lágrimas, estou morrendo de fome, eu tenho aí uma linguagem exagerada, porque para morrer de fome demora muito tempo. Às vezes a pessoa só está com um pouco de fome e já fala que está morrendo. Quando eu falo, ele chorou rios de lágrimas, ele pode até ter chorado muito, mas não chegou nem perto de um rio, ok? Outra é o eufemismo. O eufemismo é usado quando você quer suavizar uma expressão. Quando eu falo, faltei com a verdade ao dizer aquilo. Quando eu falo, faltei com a verdade, na verdade eu menti. Para eu não dizer menti, eu falo, faltei com a verdade. Você tenta amenizar uma situação ali. Ironia.
também é muito utilizada, o dia inteiro nós usamos ironia no nosso dia a dia. Quando eu falo, ela está muito decente, com uma saia de 1 palmo, normalmente você está sendo irônico, normalmente você não gosta daquele tipo de vestimento e fala isso. Então a ironia, ela é uma figura que tem muito a ver com a sua imaginação sobre aquilo ali, sobre aquela sentença. Se você não tiver essa pegada de entender o que aquilo ali significa, alguns não conseguem entender a ironia, tá? A próxima figura é o pleonasmo. Prestem bem atenção ao pleonasmo, porque existem 2 tipos de pleonasmo. Tem o pleonasmo aceito, que normalmente é usado na literatura, e tem o pleonasmo chamado de vicioso, que nós usamos no nosso dia a dia, mas devemos evitar, principalmente na linguagem escrita. Se eu pegar e falar um trecho literário, por exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. Isso faz parte de um poema de Manuel Bandeira. Quando eu falo chovia uma triste chuva, eu estou usando um pleonasmo, porque o pleonasmo é uma repetição desnecessária. Então, chovia chuva, eu não precisaria usar. Mas na linguagem literária, eu posso dar ênfase em algo que eu vou falar e fazer o uso do pleonasmo. Mas quando eu uso o pleonasmo no sentido repetitivo, maçante no dia a dia, eu devo evitar. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, o sol está quente. São expressões que são desnecessárias. Você só pode subir para cima, só pode descer para baixo. O sol está sempre quente. Onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de som, justamente porque ela tenta, imitar o som dos seres vivos, de objetos. Quando eu tenho essa imitação de um som, eu tenho uma onomatopeia. Então, quando eu falo tic-tac, eu estou tentando imitar o som de um relógio. Quando eu falo din-dom, eu estou tentando imitar o som de uma campainha. Gradação. A gradação é uma figura que tende a dar uma intensidade nesses versos, nessas palavras. Eu tanto posso ter uma gradação ascendente, que vai aumentando, ou uma gradação descendente, que vai diminuindo. Nesses versos, deu um passo, apressou-se, correu. Quando eu falo que a pessoa deu um passo, apressou e correu, eu tenho uma gradação ascendente. Ela começou andando, depois ela aumentou esse passo e de repente correu. Eu tenho uma gradação ascendente. E a última figura que nós vamos ver hoje é a catacrese. A catacrese normalmente é usada quando não existe um termo específico para aquilo que você vai falar. Ou até, pode até existir, mas ele não é tão conhecido, não é tão usado, então você coloca um bem popular para aquilo ali. Quando eu falo o pé da cadeira quebrou, o pé normalmente é de uma pessoa e não de uma cadeira. E existe até um nome, mas seria um nome bem pouco usado, o suporte que dá firmeza à cadeira. Então não é algo tão comum, então eu uso um outro para poder facilitar esse entendimento. O braço do sofá. O sofá não tem braço, mas nós temos aquele suporte ali que normalmente nós conseguimos apoiar o nosso braço. Ok? Então, nos próximos vídeos, daremos continuidade a outras figuras de linguagem. Não deixe de se inscrever para que você possa acompanhar nossos vídeos. E até a próxima!